Salve pessoal, o professor Ederson aqui. Mais uma vez nesta aula de história, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os regimes autoritários, exatamente. Esses regimes autoritários eles antecedem muito aí os fatos que acontecem antes da Segunda Guerra Mundial, que será assunto do nosso segundo vídeo aqui, tá bom? Então, quando nós falamos sobre esses regimes autoritários, a gente tem que explicar um pouco sobre a crise econômica que fez o capitalismo liberal e a democracia associada a ele ficarem em descrédito. Como resultado, os regimes autoritários foram vistos por parcela da sociedade europeia como solução para a crise, sem que fosse necessário romper com o capitalismo. Nesse período aí, gente, nós temos o quê? A famosa crise de 1929, que era a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aí vocês se perguntam o que basicamente quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, que regia aí, digamos assim, já era a líder na economia mundial. O excesso de produtos, o excesso de produção. Foram produzidas tantas mercadorias que não havia mais consumidores. E aí as consequências foram demissões em massa. E o que pôs em xeque o que nós chamamos de o bem-estar social. E esse bem-estar social é a qualidade de vida da população. E aí, esse fator aí fez com que os próprios Estados Unidos da América revessem essa questão do capitalismo liberal e a não intervenção do Estado na economia. E aí veio-se um plano chamado New Deal. Isso aí são coisas que eu vou falar nas próximas aulas, tá? Mas para entender bem sobre isso aí, essa crise econômica começou a tirar o bem-estar social da população. E aí entra em cena quem? Para não aderir ao socialismo, alguns estados, alguns países criam seus regimes autoritários. E é isso que a gente vai estudar agora, entendeu? Então vamos lá. Basicamente, nós vamos estudar dois regimes autoritários. Existem vários, gente, mas os dois principais, que é o fascismo e o nazismo. Então vamos entender um pouco sobre o fascismo aí, um movimento social e político que surgiu na Itália entre as décadas de 1910 e 1920, sob a liderança de Benedetto Mussolini. Ao longo das duas décadas seguintes, expandiu-se por vários países na Europa, chegando em alguns casos a tomar o poder do Estado e se impor como regime político, com apoio às elites tradicionais conservadoras, de parte das forças armadas e mesmo de trabalhadores que se viam ameaçados pela crise econômica da época. Aí nós temos como principal acontecimento da questão do fascismo, o fascismo italiano. Então, a gente agrega algumas coisas sobre o fascismo. É esse nacionalismo, digamos assim, essa oposição enorme contra o regime socialista, entendeu? E dominado pelas classes, né, mais nobres, falando assim. E o outro foi o famoso nazismo alemão, né? E o nazismo alemão ele nasce aí quando é imposto, né, as questões do Tratado de Versalhes à Alemanha, né, as restrições de exército, de território, a multa que tinha que pagar, né, os valores, a devolução dos seus territórios que eles haviam conquistado. Tudo isso imposto aos nazistas ficou ali entalado na garganta deles. Então vamos entender aí. O contexto histórico que permitiu a formação do movimento nazista e sua ascensão ao poder na Alemanha tem muitas semelhanças com a situação italiana. Quando Adolf Hitler assumiu o poder na Alemanha em 1933, Mussolini já comandava a Itália. Havia mais de uma década,
havia mais de uma década. Naquela época, os fascistas italianos já tinham iniciado suas tentativas de conquistar novos territórios na direção do leste europeu e do norte da África, né? No plano das ideias, os nazistas se assemelhavam aos fascistas italianos ao pregarem o nacionalismo fanático, mas aliavam a essa ideia o racismo que defendia a superioridade ariana. Essa crença da superioridade racial justificava a expansão nazista, que pregava a necessidade de ampliar o território alemão de forma a definir o espaço vital da nacionalidade alemã. Então, digamos assim, como a Alemanha estava restrita em seus exércitos por causa lá do Tratado de Versalhes na Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler vem com a famosa Miguel, né, no popular, em cima dos outros países que foram feito o acordo, né? Ele diz assim, olha, o socialismo que está acontecendo aqui no vizinho, na Rússia, está chegando perto da gente. Vocês têm que liberar o exército para nós. E aí nós iremos combater esse socialismo russo. E assim os países capitalistas liberam a Alemanha a criar o exército. Hitler não é bobo nem nada, aproveita a ditadura espanhola e testa todos os seus armamentos antes de ingressar na Segunda Guerra Mundial, certo? Então tá aí, gente, daqui a pouco eu falo sobre esses antecedentes da Segunda Guerra Mundial, beleza? Só para lembrar, esse fascismo e esse nazismo é uma oposição muito extrema aos regimes socialistas, dominado pelas elites, certo? E veio, digamos assim, como uma forma de não aderir ao socialismo, beleza? Basicamente é uma ditadura acobertada aí com outro nome. Valeu, galera!